Olá pessoal, voltamos com mais uma dica de administração pública, hoje falando sobre a reforma associada ao Decreto-Lei número 200 de 1967. A gente sabe que a gente teve três grandes reformas na administração pública brasileira, a primeira nos anos 30, a segunda nos anos 60 e a terceira nos anos 90. Hoje, nessa dica, a gente está concentrado na reforma dos anos 60 e especificamente no que trazia ali o Decreto-Lei número 200 de 1967. Bom, um ponto central dessa história a gente já viu. A gente sabe que alguns autores, inclusive Bresser Pereira e algumas questões de prova, exploram essa ideia de que a reforma do Decreto-Lei 200 ela já introduzia algumas características do que viria a ser a administração pública gerencial. Então, a reforma do Decreto-Lei 200 não era ainda uma reforma gerencial como viria a ser dos anos 90. Não tinha nem o discurso de uma reforma gerencial no seu todo, mas ela introduzia já alguns valores, por isso essa ideia de que ela é um primeiro momento da administração pública gerencial no país. E quais eram os pontos centrais que nos fazem entender isso? Que o Decreto-Lei 200 já, além de reforçar valores burocráticos, já dava alguns passos em direção a uma lógica gerencial, principalmente dois: a ideia da descentralização administrativa e a ideia da flexibilidade operacional, que são duas coisas muito importantes dentro de uma lógica gerencial. A ideia da descentralização está sempre presente em qualquer concepção de modelo gerencial de administração pública, né? A ideia de que eu preciso descentralizar e aproximar a capacidade de decisão de quem está junto ao cidadão. Na verdade, ao descentralizar, eu tendo a aumentar a eficiência e tendo a aumentar também a qualidade da prestação de serviços, porque eu vou delegando competências, vou criando opções e aproximando o poder de decisão ali do cidadão. Então isso diminui o risco, para pegar uma imagem anedótica, né, do cidadão que chega no balcão, ele pede um serviço e aquele indivíduo que é o servidor público atende ele, mas não tem uma resposta para dar e diz que essa resposta vai ser dada 10 degraus acima na hierarquia e isso vai demorar meses, não é? Então, esse é um bom exemplo de como a falta de descentralização pode levar à ineficiência e à insatisfação do servidor público. Então, se eu quero melhorar o atendimento ao cidadão, se eu quero dar mais agilidade ao funcionamento do aparato público, eu preciso descentralizar, preciso criar alternativas e preciso aproximar o poder de decisão da onde ele precisa estar, inclusive do ponto de vista da prestação de serviços públicos. Então a ideia da descentralização administrativa era fundamental. E também a ideia da flexibilidade operacional, ou seja, nesse caso era focado nas estatais sobretudo, mas já era uma ideia de que você precisava dar autonomia a certos gestores se você quisesse cobrar deles resultados. Então você dava muita autonomia, sobretudo a essas entidades da administração indireta, e especialmente as estatais, para que elas perseguissem seus próprios caminhos visando entregar resultados melhores, né? Então, ao combinar essa lógica de descentralização com essa lógica de dar mais flexibilidade operacional, mais autonomia gerencial para determinadas entidades, você estava caminhando rumo a uma concepção gerencial em que as disfunções burocráticas precisavam ser evitadas porque elas levavam à paralisia da máquina, em alguma medida à ineficiência. Então havia essa preocupação caminhando para uma lógica de gestão por resultados. Então isso começa ali e por isso, como a gente disse, o Decreto-Lei 200 é tão claramente identificado com essa ideia de que você está caminhando ou introduzindo princípios gerenciais na administração pública brasileira. Beleza, pessoal? Então, ótimos estudos, a gente se vê numa próxima aula ou numa próxima dica.